estamos de volta com o Papo de Redação e dessa vez estacionados ao lado do Congresso Nacional. Daqui você pode ver a ponta da cúpula da Câmara dos Deputados e a rampa do Congresso, onde muitas manifestações políticas já aconteceram, manifestações populares. Bom, essa semana, para variar, foi uma semana quente, tanto na política quanto na economia. Mas antes de começarmos todos os assuntos, eu gostaria de começar com o Andrei Meirelles, nosso colunista, para falar sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, porque você está com os bastidores aí de que a presidente pode indicar proximamente o 11º nome do Supremo, que há 8 meses, quase 9, está sem ocupante, né? Vai nascer. Vai nascer, né? No governo, no Congresso, a expectativa é que nasça logo. O que acontece? Nesse período todo, 6 ou 7 nomes foram considerados favoritos, estiveram no páreo, e de um jeito ou de outro foram vetados, não vingaram. No começo desse ano, a presidente Dilma teria se fixado num jurista do Paraná, o Luiz Edson Fachin, e sondou o Senado. Aí o presidente do Senado, o Renan Calheiros, vetou. Vetou porque disse que ele era ligado ao PT e não aceitou. E aí começou a surgir um outro nome muito forte, a partir de indicações de várias fontes. O ex-presidente Sarney sugeriu que fosse o nome do Superior Tribunal de Justiça, e aí entrou nesse ano o ministro do Tribunal de Justiça, Mário Campbell. No Senado essa semana, a conversa que se afunilou a escolha entre esses dois. O Fachin, que já estava sendo considerado uma carta fora do baralho, ele voltou para o jogo. Voltou para o jogo. Enquanto ele estava, o Senado, todo mundo dos holofotes, discutindo economia, depoimento do Joaquim Levy, votação lá de indexador de dívida e tal, ele circulou, ele foi levado, e já foi levado pelo Roberto Requião do PMDB a vários gabinetes, inclusive ao Renan Calheiros. E junto, depois entrou os tucanos, que pareciam ser uma coisa do PT, o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias também do Paraná, já entrou, foi também procurar o Renan e disse, não, ele é suprapartidário, ele é um representante do Paraná. Sabe por que eu acho que está demorando tanto, Andrei? Porque dessa vez o PMDB quer ter um papel muito mais preponderante do que ele sempre teve na indicação do ministro Supremo. Por quê? Esse ministro vai para o Supremo Tribunal Federal e esse ministro terá, obviamente, influência no julgamento da Operação Lava Jato. Vamos lembrar aí que tem 34 ou 35 parlamentares citados. Então, 12 senadores. 12 senadores. Então, eu acho que agora o PMDB, do Renan, dos outros senadores, está muitíssimo interessado, porque é uma das pessoas que vai acabar julgando esses processos no qual eles estão citados. Então, eu acho que a presidenta resiste aos nomes que o PMDB quer e o PMDB resiste aos nomes que a presidenta quer. Então, acho que é por isso que demora tanto. Quer dizer, a essa altura caiu aquela conquista que houve no governo anterior, no governo do Lula, de uma vaga para um negro, que seria o representante. Foi uma conquista na época, então a gente perde essa vaga. Porque havia um candidato, que era o ministro Benedito, lá do STJ, negro, que seria um candidato natural. Isso então, mesmo. por conta de Lava Jato e tudo, a gente acaba perdendo essa vaga. E também perdeu a vaga o Ministério Público, porque o Joaquim Barbosa é oriundo do Ministério Público. Também. E o Eugênio Aragão era o candidato, chegou a ser um candidato favorito também, o vice-procurador-geral da República, Eugênio Aragão, chegou a ser um candidato favorito também, mas como ele é ligado ao procurador-geral Rodrigo Janot, o Senado não quer nem ouvir falar, né, depois desse pedido de investigação. E essa nomeação aí é importantíssima. Se a PEC da Bengala passar, vai ser essa aí por um bom tempo só, né? Porque a PEC da Bengala vai exatamente estender o prazo dos ministros, quer dizer, para a aposentadoria. Limite da idade, né? Do limite da idade, e eles permanecerão mais tempo. Agora tem só para concluir aqui, o Fachin, ele está sofrendo resistências também, por exemplo, muito forte do líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, porque ele foi muito ligado à reforma agrária, ele já deu consultoria para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST,
E o Eunício não quer nem ouvir falar do MST porque invadiram a fazenda dele, né? Ele saiu daqui dizendo de jeito nenhum e foi descansar lá nesse feriado na fazenda. Evitar que qualquer agora que desocuparam foi lá tomar conta. E eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o PMDB dessa vez está invertendo a lógica do partido. Porque o PMDB sempre se queixou que ele pedia cargo, no primeiro, no segundo escalão. E aí, na composição com o PT, em muitas áreas, principalmente na área econômica, na Caixa Econômica, ele acabava ficando com a rebarba. Dessa vez, eles até agora, assim, em tese, não estão com uma lista pronta, mas eles estão agindo ao contrário. Primeiro, eles vetam o que o PT vem. O que o PT coloca. E aí depois eles apresentam uma solução e compõem e armam em cima da solução deles. Então, assim, eles mas não sempre eles com o discurso de que não queremos cargo. Queremos cargo e não fazemos questões disso. Não fazemos questão de cargo. Isso é engraçado. Mas se puder botar ali o Henrique... Isso, mas ele veta primeiro o governo, depois ele entra com a listinha dele. Isso é engraçado. O Renan Calheiros quer manter o ministro do Turismo, botar o ministro do Turismo, o Vinícius Lages. Quer. Mas ele não pode dizer isso porque, segundo ele conta lá para os próprios parlamentares, ele não quer dizer isso porque ele está defendendo a redução do ministério. Seria uma contradição. Seria uma contradição. O Eduardo Cunha quer que o ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, vá para o Ministério do Turismo. Mas ele também não pode dizer isso porque ele está fazendo um discurso da independência. Não quer saber de carguinho. Não quer saber de carguinho. Então, o que está acontecendo é o seguinte... Eles não querem a conta da Câmara. Ninguém quer pagar a conta, mas todo mundo está cobrando a refeição. É engraçado. Eu acho, meu palpite é que ainda rola mais um ministériozinho aí para o PMDB por conta dessa briga, que eu acho que a Dilma não vai querer desagradar o Renan, tirando o Vinícius, que afinal é um bom ministro, o ministro do Turismo. Todo mundo elogia o trabalho dele. E ela não vai querer desagradar o Renan tirando ele de lá. E quem sabe aí ela não tira do bolso uma outra pasta para dar para o Henrique Alves. Bom, e aí ela consegue garantir alguma coisa do ajuste. Aliás, para falar em ajuste fiscal, né, Sheila, essa semana, o Levi deu um show no Congresso Nacional, falou, vendeu o peixe dele, mais como um publicitário do que como um economista, né? Acho que ele fez mais a função. Como é que foi, como a repercussão disso na área econômica? Eu acho que foi muito bem articulado depois de um erro na largada, eu diria. Porque o que aconteceu? É isso que a Helena falou, a presidente não está no momento de desagradar, nem o PMDB, nem o Renan, nem ninguém. Porque ela precisa do ajuste fiscal e está no meio da negociação. E o Congresso vem dando um baile em cima do Palácio do Planalto. Então, a entrada do Levi ajudou? Ajudou. O Levi foi lá, um cara simpático, mas houve um erro sério na largada onde? Na Câmara. Por quê? Porque quando a Câmara atropelou, empurrou, passou de supetão o projeto que dava 30 dias para o presidente regulamentar a mudança no indexador da dívida dos estados, eles fizeram isso, segundo deputados da própria base, que nem a base se comprometeu naquele dia, foi o seguinte, o Levi, todo mundo quer negociar com a cúpula, então vai negociar com a cúpula lá no Senado agora também, porque não vamos fazer esforço aqui não. E passou, aí eles sentiram e aí o Levi conseguiu se reorganizar. Tanto é que essa semana na CAI, o plano Levi foi previamente trabalhado pelo senador Delcídio, o Jucá, foi discutido, eles olharam os PowerPoint do ministro, deram um pitaco, então assim... Ajudaram naquela apresentação. Política, porque por melhor que o Levi seja, ele tem um bom desempenho, ele fala bem. Aliás, essa foi a surpresa. Eu acho que ele fala muito bem, ele se postou muito bem num lugar só de cobra criada. Mas, gente, eu acho que o Levi... Mas a plateia era muito favorável. Mas ele não é por melhor que ele seja, eu acho que há um grande erro ainda em expor em demasia o Levi. O Levi é o grande animador do ajuste. Isso. Ele tem que sair, ir ao Congresso, defender, mas o Levi não é o negociador do varejo com o Congresso. Exatamente. E até hoje não apareceu quem faça. Ele tem tido ajuda de vários parlamentares, mas precisa ter de várias origens, mas precisa ter aquela pessoa. Até o Delcídio começou um pouquinho a fazer esse papel agora. Mas ele não pode, porque ele é presidente da CAI. Quer dizer, você precisa ter aquela pessoa lá no Palácio Planalto que dê a retaguarda ao Levi. Helena, e ele está exposto sozinho. O governo até hoje não tem líder no Senado. Pois é. Cadê os articuladores? Exatamente. Vamos pensar, o ministro da Fazenda... Ele não pode fazer isso sozinho. O ministro da Fazenda é a instância final. Ele é a instância final. Você tem que ter alguém que diz o seguinte, é verdade, vocês querem isso? Espera aí um pouquinho que eu vou ali tentar negociar com os caras da Fazenda. Vai dizer, os caras da Fazenda são fogo, entendeu? Assim, ele tem que ter um intermediário aí, ele não pode ir direto ao bispo. Tem um varejo político. Mas tem uma outra razão para ele ter se dado bem essa semana. Papel dele. Porque até a crise às vezes se cansa e pede para dar um descanso.
Então, a crise resolveu se dar um descanso lá no Coelho. Essa semana ficou assim, a crise volta semana que vem. Mas essa semana ela resolveu se dar um feriado, descanso. né, Páscoa? A crise também gosta de comer um ovo de É o Páscoa. espírito cristão. Então, a questão do indexador volta semana que vem. Aquela semana que vem vai para a CPI para depor o Vacari. Olha, André, eu não sei se vocês concordam, mas assim, a semana foi tranquilo, o espírito cristão, mas o Capetinha ficou aí atentando, porque as declarações do Renan de que a prioridade do Senado vai ser a independência do Banco Central é uma coisa que prejudica muito a presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque na campanha dela, ela fez uma campanha do medo em cima da Marina Silva, botando para as pessoas Vocês o seguinte, lembram aquela mesa? aquela Aquela os mesa? banqueiros felizes e do lado a E a comida, comida sumindo do prato das desapareceu. pessoas, e ela dizendo, Pessoa é pegou isso que muito a Marina pesado. quer. A Marina quer a independência Não do Banco pode. Central, para o Porque Banco vai Central tomar envolver conta da sua vida Mas- e da sua comida. Agora, o Renan vai botar isso na pauta. Mas o É a PMDB que está prioridade. É uma jogando pro proposta mercado. satanizada. O PMDB Pois é, o PMDB está jogando para Mas aí agradar como o é que ela mercado. fica? E aí e deixa o governo numa saia justésima, porque aí o governo Deixa vai dizer assim, sou contra. Aí E o aí? mercado vai ver o que é Como isso. assim? Esse governo que é contra a independência do Banco Central, como é que ele vai fazer um ajuste fiscal rigoroso e E aí firme? ele fala o assim, necessário. É a uma gente passa a saia dívida, muito justa. a gente passa a dívida, passa a mudança no seguro-desemprego se vocês passarem o Banco Central. E aí? Ela pode vetar? Não. E como que cara ela vai justificar para a opinião pública Ô, que há gente. 6 meses isso era o terror e agora Mas isso se ela agora tiver mudou que, tudo. Mas se ela tiver que justificar tudo que ela quer dizer claro há que 6 vai. meses que está dizendo agora, que está fazendo, Não, isso é verdade também. ela não tem cara, a popularidade dela está aí, não a pode. popularidade está no chão. Talvez Essa por isso, semana talvez por o Banco Central não, o governo chinês está dando um aporte aí para a Petrobras de 3 bilhões e meio de dólares e tem pessoas vendo isso como privatização da Petrobras, que também vai tudo contra o que ela e o PT sempre disseram. Não, isso e aí tem é um uma empréstimo, outra não é ideia, mas tem uma privatização. outra ideia perigosa aí, que é o projeto que muda o sistema de partilha, né? Voltando ao sistema anterior de concessão na exploração do petróleo, que é para tirar a Petrobras da jogada Exato, também. porque Isso aí, essa ideia está ganhando força. Mas está ganhando Mas força Helena, porque Petrobras está... não tem dinheiro, gente. Não, peraí. Tá ganhando força porque a Petrobras não tem dinheiro e porque muita gente séria está avaliando que foi um erro. E não acredita Fizeram na uma Petrobras. opção. Pois não, é, mas foi um erro. outra Jogaram saia tudo da justa. Petrobras. Não, é isso que eu O estou dizendo. A governo não Petrobras acha está no que foi um chão erro. também. Está no chão, Não, está no é isso que chão. eu tô- Como Ô, que se gente, recupera isso? A questão que a popularidade dela está lá embaixo, o Congresso está se achando o direito de governar. É, Pronto. o Congresso, Parlamentarismo, isso é de fato, que a gente falou Temos nas 2 semanas. apenas esse problema. Esse pequeno detalhe. Pode né, ficar Helena? pior, hein? Pequeno detalhe. Pode É ficar pior. parlamentarismo, mas o Congresso vai acabar aprovando o ajuste fiscal. É porque Vai eu aprovar. claro, Você não vai. conversa com ninguém que diz eu não vou aprovar. Vai acabar Só diz assim, eu não aprovando. vou aprovar como eles querem. Mas aprovar alguma coisa, Alguma vai. coisa vai. Inclusive no PT ele diz, não vou aprovar por causa da Dilma, eu vou aprovar por causa do país. É. Agora, junte-se a isso tudo, a pesquisa que mostrou uma situação da presidente Dilma muito Ladeira pior abaixo. do que estava, né? 12% apenas de aprovação e 78%. Ela confirma o Datafolha, né, que já teve, e uma pouco outra pior, pesquisa. E o que ela mostra? Pelo menos na parte que eu tive acesso, não tinha nada sobre outros temas além da economia. E mostra que as pessoas, aquelas pessoas que foram beneficiadas pelo governo do PT, no consumo, no emprego, já estão morrendo de medo de perder isso. Então, eu acho que é mais até pela ameaça de perder isso do que por um efeito concreto. Está batendo no bolso das pessoas. Ainda não bateu Helena, totalmente. o desemprego já começou. Já começou, exatamente. Quem está empregado, está vendo todo dia nos jornais desemprego em fábricas, em outros lugares. As empreiteiras estão Então, demitidas, tá um clima dos automobilistas. de muito medo das pessoas, Insegurança, pessimismo, né? e muito pouca esperança, né? Parece que só 14% das pessoas acham que vai melhorar. Isso é muito ruim, né? Quando você tem um país sem esperança. O que o governo tem que fazer é tentar resgatar a esperança das pessoas de que a vida vai melhorar ainda. Agora, como é Helena, que é isso não possível vai no fazer gogó. isso? Como? É esse que é o problema, não vai no Como? gogó. Toda a Tem que sinalização. melhorar primeiro, né? Não é essa conversa de propaganda, comunicação, Não, isso aí não é com isso- propaganda. Isso aí é bom, Não é com tiro propaganda. no pé. A É tiro no Não, pé. presidente foi em cadeia, pediu paciência, as coisas vão melhorar, mas ó, a população tolera até um governo que faz com que a sua vida não avance.
Agora, faz com que a sua vida ande para trás. Ninguém Não, tolera isso. aí Então, não assim, aceita, as muito conquistas obtidas, as pessoas não aceitam perder isso agora. E é o que está em jogo, é o que faz a popularidade dela cair. Porque está batendo no bolso, na mesa das pessoas. No Congresso, o que se cobra muito é o seguinte: por que o governo não dá um exemplo? Tipo o quê, assim? Reduzir você ministério. reduz cargos comissionados. Você tem a máquina inchada, né? 39 ministérios, né, gente? Além dos ministérios, você tem aí uma Cada companheirada de ministério- empregado aí que não pode ser de coisa, sabe? Vamos dar uma enxugada. Você está vendo, os estados têm feito ajuste fiscal, têm diminuído cargos de confiança, têm diminuído secretarias, vários estados estão fazendo isso. Salários, né? Por que ela não faz? As Mas, empresas Andrei, privadas... a situação tá tão complicada pro governo. Você vê, fevereiro, não tinha orçamento no início do ano, então seguiu a regra de você liberando a conta gotas até aprovar o orçamento. Mesmo com o aperto, o Joaquim Levy decidiu que ia apertar mais ainda. Em vez de um 12avos, um 18avos. Bacana. Em fevereiro foi um rombo astronômico nas contas públicas. E só não foi maior porque, milagrosamente, os estados e municípios foram superavitários. E o que pesou muito? As receitas. A economia está parada. Sheila, você ouviu falar, eu ouvi falar essa semana que esse 1,18avos praticamente vai continuar, porque o corte no orçamento será brutal. Pessoas de vários ministérios vieram me contar que eles estão ouvindo falar, ainda não foi oficialmente divulgado, mas estão ouvindo falar que o corte será brutal e que os ministérios terão pouquíssima verba este ano. Essa semana Vai ser conversando- muito difícil vai paralisar governar. mesmo a máquina. Ô, Essa gente. semana a gente conversando com pessoas do governo, o que está na mesa em discussão para o corte é algo entre 60 e 75 bi. Nossa, mas... E aí já disseram bem claro, Sheila, 60 é o piso. Quer dizer, 60 sendo o piso, já é o maior corte feito dos últimos anos. Quando foi muito, chegou perto de 50, o anunciado. No momento em que você vai cortar o quê? Você vai cortar investimento? No momento em que você já está na carne, praticamente. Você não vai cortar programas sociais. Você vai Isso cortar está Bolsa prometido Família? que não vai ser feito. Não, você Ou vai ter que seja, cortar isso significa investimento. uma Mas, gente, recessão já está tendo à problema em vista. alguns programas sociais Daí né, a assim, expectativa de do educação. mercado de que 2015 vai ser um ano ruim. Vai ser um ano que Muito pode ser um Agora tem as crescimento consequências negativo. políticas Vai ter um disso, PIB né? negativo. Tem eleição em 16, que né? o Congresso reage a isso e as ruas, né? Semana que vem a gente vai ter outra manifestação. Uma manifestação de rua e provavelmente vai ser maior porque... Será aí? O que vocês estão achando? Vai ser maior Não sei ou se é- menor? não sei se é maior Eu ou tenho não, umas dúvidas, mas porque eu acho que essas coisas também vão cansando, Isso, né? eu também concordo, Quando é Helena. uma vez, Eu acho que vai todo cansando, mundo. Aí debate Não, mas de novo, gente, de mas eu novo. conto dizer, mas a insatisfação tá clara. O que não consegue colocar na rua é o PT. O PT convocou. Convocou para o dia no 31, de nós março, falamos semana passada. Teve uma reuniãozinha em São Paulo, que o Lula lá falou. bloquinho. Vocês viram alguma coisa? Em São Paulo. Em São Paulo, com a presença do Lula. nada demais. Fizeram, Nada o que fizeram? Fizeram um desagravo ao Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, em cuja gestão... Com quantas tá- pessoas? Ó, e dia 7, mas dia 7 vai ter uma cálculo grande mais manifestação, é aqui, ó. Aqui foi 3 Por mil. causa da votação da terceirização. É. A CUT promete trazer 30 Não, mil ainda pessoas tem esse pra cá, projeto. pra essa rampa aqui. Então, esse projeto tá tanta É um confusão que projeto o relator essa semana importante. falou com a gente o seguinte, ó, não tem acordo, ele reuniu com as centrais, tentou ver, não existe meio termo, então agora vai quem conseguir mais votos. Mas parece que Então, só a CUT assim, que está contra, né? A CUT e o PT. As outras centrais parece que já estão eu aceitando porque pode gerar mais emprego. Eu acho que é um caminho assim, é óbvio que ninguém vai contra conquistas trabalhistas, né? É difícil isso, você discutir esse tema, partindo do princípio que você vai tirar uma coisa boa na vida dos trabalhadores, né? Mas ao mesmo tempo o avanço da economia no mundo inteiro, é difícil você fugir dessas difícil alternativas fugir, também. E ela garante direitos também aos trabalhadores terceirizados, né? Pelo que me explicaram. Isso, O projeto garante. garante os mesmos direitos. Então a gente já tem tema para semana que vem, porque Tem se muito. terça-feira esse projeto Terça-feira, dia entra, 7. nós vamos ficar atentos para trazer para vocês mais informações sobre o que tem acontecido durante a semana. Até a semana que vem.